Olá, tudo bem? Meu nome é Yasmin e eu vim trazer hoje um pouco do trabalho junto com o meu grupo sobre o Covid-19. Os componentes do grupo são Gustavo, Yasmin, Caroline, Kathleen, Matheus, Yasmin e João. Covid. O que é o Covid? O Covid é uma pandemia que veio para o mundo. Esse vírus não escolhe idade, raça, classe social e nem sexo, mas existem grupos de riscos que podem ser bem mais severos, como pessoas com diabetes, pressão alta, problemas respiratórios, obesa e etc. E não podemos esquecer das pessoas idosas. Devemos nos preocupar não apenas quando estamos doentes, mas também com o pós-Covid devido às sequelas que ela pode nos acarretar. Aqui tem algumas imagens de pessoas que tiveram Covid. Agora eu vou falar um pouco sobre as comorbidades silenciosas que podem levar pacientes com Covid-19 à morte. Em meio a essa pandemia, com muitas mortes por Covid-19, os profissionais da saúde se preocupam com as comorbidades desconhecidas. São comuns casos de pacientes com doenças pré-existentes como diabetes, hipertensão e tuberculose, que desconheciam as comorbidades até serem internados com Covid-19. Outra preocupação é com os pacientes que sabem da enfermidade, porém não tomam os cuidados necessários. Para que os profissionais da saúde achem essencial, como estão em uma pandemia, a atenção primária não recebe o devido cuidado, mas para os pacientes, acham que só deve procurar profissionais apenas em casos gravíssimos. No contexto do Covid-19, diabetes, obesidade, hipertensão, entre outros, aumentam o risco do quadro dos pacientes. Os que não tratam a doença podem agravar ainda mais, podendo ir até ao óbito. Certo, sou Gustavo, do segundo D. Boa tarde. Então, hoje eu vou falar sobre o impacto da Covid-19. Após a pandemia, o Brasil chegou ao nível de pré-crise no dia 30 de março. Foi prevista pela primeira vez uma retração no PIB do país para o ano de 2020. Devido, sobretudo, à pandemia do país, contou 150 novos desempregados entre o início de março e a primeira quinzena de abril. Em relação ao mesmo período, no ano anterior, segundo a estimativa do da Economia, no dia 14 de abril, o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, afirmou que a dívida bruta do governo fechou em 85%, ou mais do PIB, em um cenário sem venda de reservas internacionais pelo Banco Central. Certo. Em fevereiro de 2020, estavam registrados no Cadastro Nacional de Estabelecimento da Saúde, no Ministério da Saúde, mais de 3 milhões de trabalhadores da saúde em todo o Brasil. Apontou que o Brasil apresentou entre 122 mil e 365 mil casos de profissionais da saúde afastados do trabalho por contágio ou adoecimento. Desde o começo da pandemia, no Brasil, 98 enfermeiros profissionais enfermagem entraram em óbito ou decorrência de complicações da Covid-19. Além de 10 mil casos de infecções entre esses profissionais da saúde, de acordo com o levantamento, os enfermeiros dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro foram até então os mais atingidos pela doença. No Rio de Janeiro, foram 930 profissionais da enfermagem infectados, 23 óbitos e 1.751 com suspeita. Já em São Paulo, 660 infectados e 21 óbitos e 2.206. E agora eu vou falar sobre os problemas sociais causados pelo Covid-19. A Covid-19 foi a doença causada pelo vírus SARS-CoV-2, ou o novo coronavírus. Atingiu a população de todo o planeta, não só fisicamente, mas também social, emocionalmente e politicamente, e etc. Os sintomas causados pelo coronavírus não se restringiram apenas às pessoas que estão com a doença, mas também às pessoas que já se curaram ou até hoje sofrem com esse problema, mas algumas tendo dificuldade para trabalhar ou até sendo impossibilitadas, tendo que recorrer à ajuda do governo.
Além disso, os efeitos da doença em si, as medidas para a prevenção, também causaram um grande impacto na sociedade, como a quarentena, que causou uma alta taxa de desemprego, uma vez que uma parte significativa das cidades teve que ficar fechado, atrapalhou a rotina de exercício físico de muita gente, ou, só um minuto, ou distanciamento social, que causou um grande impacto no psicológico das pessoas e prejudicou o seu convívio social. Assim, sofrem com as sequelas da pandemia, tendo as pessoas que tiveram a doença quanto as pessoas que não tiveram. Essas ajudas muitas vezes demoraram a acontecer, o que faz com que as pessoas busquem outra forma para se sustentar, recorrendo à medicância, recolhimento de reciclagens ou até mesmo buscar alimentos no lixo. Olá, o meu nome é Caroline e agora eu vou falar sobre os ensaios clínicos em andamento. As vacinas em desenvolvimento passam por estudos pré-clínicos em animais e clínicos em seres humanos. Quando os estudos pré-clínicos terminavam, revisto que já existiam resultados demonstrando a prova do conceito, em seguida são realizados os estudos clínicos de 3 fases. Essas etapas de desenvolvimento levam em torno de 10 a 15 anos pelo procedimento clássico. O ensaio clínico de fase 1 é a vacina candidata e administrada a um pequeno número de pessoas, varia de 10 a 100 participantes de pesquisa, para testar a dose e a segurança, além de avaliar a sua capacidade inicial em estimular o sistema imunológico. O ensaio clínico de fase 2, nessa etapa, a vacina é administrada em centenas de pessoas, varia de 100 a 1.000 participantes de pesquisa, para obter e estimular mais dados sobre segurança, bem como para avaliar a capacidade de vacina de sistema imunológico, eficácia. O ensaio clínico de fase 3, a vacina é administrada a milhares de pessoas, frequentemente mais de 1.000 pessoas, visando confirmar a sua eficácia, ou seja, a prevenção da infecção, e conhecer mais dados sobre as reações adversas em grupos variados. O ensaio clínico de fase 2, nessa etapa, a vacina é administrada em centenas de indivíduos, crianças e idosos, por exemplo. Estes testes podem determinar se a vacina protege contra o SARS-CoV-2. Os ensaios clínicos de fase 3 também são conhecidos como ensaios para pré-registro. Agora eu vou falar sobre a conclusão do nosso trabalho. Não podemos garantir que seremos completamente imunizados após tomar as 2 vacinas, pois sabemos de vários casos de pessoas que pegaram Covid mesmo vacinadas. Portanto, deveremos continuar tomando todas as medidas de segurança mesmo depois de vacinado. Agora, algumas pessoas que tomaram as 2 doses e mesmo assim pegaram Covid. Temos exemplos o João Dória, Ana Maria Braga, Tarciso Meira, o médico do PR, Dr. Leonardo Nobre, de 44 anos, e muitas outras pessoas. E agora as imagens das pessoas que pegaram Covid mesmo depois das 2 doses. O que que vocês acharam?